em Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo número 39. A gente vai ler a partir do versículo 1, um texto que está aí também já projetado para você acompanhar a leitura e a explicação da palavra. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me ligou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo, até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Amém. Temos diante de nós, queridos irmãos, uma outra famosa história bíblica, a história de José na casa de Potifar. História que nos dá a oportunidade da gente conversar sobre alguns temas muito importantes. Então, para a gente
recapitular e pegar bem aqui a dinâmica dessa história. José era um dos filhos de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Vimos no domingo passado que a relação de José com seus irmãos ela era péssima, né? Eles o odiavam literalmente, né? E um dia esse ódio levou seus irmãos a vendê-lo como escravo. E é assim que começa o nosso texto. José vendido como escravo para um egípcio, chamado Potifar, que era general dos exércitos do Egito. Só que Deus estava com José naquela situação, e José cai nas graças do seu chefe. O trabalho de José faz a casa e os negócios de Potifar prosperarem. Ele é promovido a chefe, líder ali da casa de Potifar. Alcança o máximo que um escravo estrangeiro poderia alcançar naquela situação. Acima dele só estava o dono da casa. Então imagine você a sensação de José, depois de tudo que ele passou, desprezado pelos irmãos, vendido, sem nenhuma perspectiva de futuro. Você acha que nessa circunstância José dormia feliz ou não? Felicíssimo. Só que aí havia uma mulher no caminho de José, né? Aquela história, às vezes é uma mulher, às vezes é um homem, mas de vez em quando aparece alguém para atazanar a sua vida e te tirar do caminho. E José tinha duas virtudes. José, além de um homem de Deus, era bonito. Tem gente que é só um homem de Deus. Tem gente que é só bonito. José era crente bonitão, para casar. Só que a mulher de Potifar já era casada. Então ela pensou, esse aí é para agarrar. E foi para cima do homem. Versículo 7. O texto vai dizer que ela pôs os olhos em José e foi direto ao assunto, né? Sem rodeio, eu quero que você faça sexo comigo. É um caso clássico de assédio sexual no trabalho. E aí a reação de José é aquela sensacional que a gente considera ideal para quem é servo de Deus. Ele disse não. O grande lance é, por que ele disse não? Ele apresenta motivos. Primeiro, respeito ao seu chefe, que tinha deixado a casa inteira sob a sua responsabilidade. Segundo motivo, Deus. Está aí no versículo 9, ele vai dizer, como eu poderia pecar contra Deus? A mulher não desistiu, ela estava obcecada. O texto diz que praticamente todos os dias aquela mulher tentava seduzi-lo. Todos os dias ele dizendo não, ao ponto, diz o texto, de ter que evitar ficar perto dela. Porém, né, José era um escravo. A função dele era cuidar da casa. Então não era a circunstância do tipo assim, bem, vou pedir demissão aqui, vou levar meu currículo e procurar um outro emprego, né? Ele era escravo, estrangeiro, chefe de todos os empregados da casa. Acima dele estava quem? Acima dele não estava simplesmente o seu chefe, estava o marido. Então, não dava para ele chegar assim, poxa, chefe, ó, sua esposa está meio doida, né? Não daria muito certo. Então, José tinha uma única alternativa, que era suportar aquela situação calado. E, às vezes, é assim que a gente fica em algumas circunstâncias, né? Você não tem para onde ir, você não tem o que fazer, você não pode abrir mão da vontade de Deus, mas você também, naquele momento, não consegue sair daquela situação. Então, você tem que suportar, perseverar,
aguentar firme. E ele suportou, aguentou firme. Um dia, cuidando lá das tarefas da casa, nenhum dos funcionários estava lá. O texto não diz, mas eu suponho que nessa altura das circunstâncias, a própria mulher armou toda essa situação. Afinal, ela era a dona da casa, ela simplesmente podia mandar os funcionários embora. Mais uma vez ela vai para cima de José. Naquele momento, a única saída que ele tinha era sair correndo. Foi o que ele faz, é o que ele faz. A perversa da mulher consegue arrancar uma parte da roupa dele, e aí ela transforma a paixão dela em vingança, gritando para os outros empregados que José tinha tentado agarrá-la à força. Potifar chega, acredita na versão da mulher, joga José na prisão, e aí você veja agora o ciclo da vida de José. Ele tinha sido desprezado pela família, vendido pelos irmãos, feito escravo. Então, no momento que a vida dele parecia não ter perspectiva alguma, pela bênção de Deus, ele alcançou uma excelente posição no trabalho, respeitado por todos ao seu redor. Tudo ia bem, tudo prosperava. E agora José novamente vai para o fundo do poço. Prisioneiro, em um solo estrangeiro, esperando uma condenação que possivelmente não seria outra a não ser a pena de morte. E por quê? Porque ele agiu com temor de Deus. Porque agiu com honra e disse não ao pecado. O prêmio foi a prisão. Então, talvez por algum momento, José, na prisão, à noite, sozinho, talvez tenha lhe ocorrido, será que Deus me abandonou? Será que os planos de Deus não vão se cumprir? Então, certamente, o emocional dele ficou abalado, tristeza, questionamentos passam a habitar o seu coração. Mas a história não para aí. O texto diz que na prisão o Senhor estava com ele. A bênção de Deus estava com José na prisão. E mais uma vez a situação de José sofre uma reviravolta. Ele cai nas graças do chefe da prisão, do carcereiro. Então ele era prisioneiro e foi promovido a administrador da prisão. Era o CEO da prisão, né? Passou de CEO da casa de Potifar para CEO da prisão do Egito. O que a gente pode aprender com essa história, irmãos? Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para a expressão o Senhor estava com José. Se você observar bem, essa expressão aparece 4 vezes no texto. Versículo 2, versículo 3, versículo 21 e versículo 23. O Senhor estava com José. E aí, geralmente, a gente faz a seguinte associação. Se o Senhor está com alguém, tudo vai dar certo. O Senhor está comigo, óbvio, vitória. Se o Senhor está comigo, vou vencer todas as batalhas. Se o Senhor está comigo, não aceito derrota, não aceito doença, não aceito problemas na família, não aceito desemprego, não aceito sofrimento. Afinal, o Senhor está comigo. E a gente olha para a vida de José e pensa, o Senhor estava com ele, e ele foi desprezado, odiado pelos seus irmãos e vendido como escravo. O Senhor estava com ele e, ao agir com responsabilidade e temor de Deus, foi castigado. O Senhor estava com ele e ele foi parar na prisão. A gente lê a Bíblia, irmãos, muito rápido. Isso é um defeito. A Bíblia nos conta naturalmente um resumo da história. Mas pense, do momento que José chega na prisão, do primeiro dia que ele é levado pelos guardas e jogado lá na prisão,
até o momento em que ele conquista a confiança do carcereiro. É certo que se passaram alguns dias, talvez semanas, talvez meses. Assim como entre José ser vendido pelos irmãos, até o momento em que ele chega a alcançar a confiança de Potifar, houve um intervalo de tempo. Então, quando o texto diz para a gente, o Senhor estava com José, o autor nos oferece uma perspectiva espiritual do evento. Mas a gente não sabe exatamente como estavam os sentimentos de José no processo. Temos uma informação que faz toda a diferença. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele quando ele foi desprezado pelos irmãos. O Senhor estava com ele quando ele foi tratado como um escravo. Não um empregado, um escravo. O Senhor estava com ele quando tudo dava certo na casa de Potifar. O Senhor estava com ele quando ele foi lançado na prisão. A gente tem aqui, queridos, uma ilustração muito clara de uma verdade que a gente vai ver lá no Salmo 23. Vai dizer lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Todo mundo, crentes e não crentes, conhece esse versículo. E o Salmo vai dizer que o Senhor vai estar comigo nos pastos verdejantes. O Senhor vai estar comigo pelas águas tranquilas. Mas o texto também diz que o Senhor vai estar comigo no vale da sombra da morte. Queremos os pastos verdejantes? Queremos as águas tranquilas? Mas não gostamos muito dos vales da sombra da morte. O Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar com você. Quando a doença não é curada. O Senhor está conosco. Quando Ele nos oferece um banquete, como diz o Salmo 23. Mas também vai estar conosco quando somos vítimas da violência, quando somos vítimas de injustiças, quando somos prejudicados. Ele continua sendo bom pastor quando o desemprego chega, quando os problemas financeiros chegam. O Senhor está comigo. Quando a minha família, o meu casamento está um caos. O Senhor está ao nosso lado quando a gente não sabe o que fazer com nossos filhos. O Senhor está conosco quando a morte leva aquelas pessoas que nós amamos. No Novo Testamento nós vamos encontrar essa mesma verdade quando o apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 8 da carta aos Romanos. Ele pergunta, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? E ele faz uma lista. Seria a tribulação, talvez a angústia, ou a perseguição, ou será a fome, ou seria a nudez, ou seja, você chegar a um ponto que você não tem comida nem roupa, ou seria o perigo, ou seria a espada. Então, será que se eu passar por alguma dessas situações, eu posso concluir que Deus me abandonou? Eu posso dizer que Deus não está comigo? A resposta dele é, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. O grande ponto é você entender o que está incluso nesse nada. Quando você peca, o seu pecado não te separa do amor de Deus. Quando você está fraco espiritualmente,
quando você está afastado da igreja, quando você está frio, quando você está repleto de problemas e dúvidas na sua mente, quando você se sente perdido. Isso não separa você do amor de Deus. Quando vem os problemas, as lutas, as dificuldades, algumas delas causadas pelos seus próprios erros, isso não separa você do amor de Deus. Se estamos em Cristo, o amor de Deus está constantemente sobre as nossas vidas, mesmo que às vezes a gente não perceba. A graça está sobre nós. Se estamos em Cristo, a providência está a nosso favor. Se estamos em Cristo, como vai concluir o Salmo 23, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Elas vêm atrás de nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somos mais que vencedores por meio de Cristo. Então, não significa que eu não vou enfrentar tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo ou espada. Nenhuma circunstância nesse mundo é capaz de nos separar do amor de Deus. Nada nem ninguém, nem você mesmo, nem o diabo, nem o pecado, podem te colocar numa situação que esteja fora do alcance do amor de Deus sobre a sua vida. Seja lá o que você estiver passando. Não medimos a presença de Deus em nós pelas circunstâncias. Não medimos o amor de Deus sobre nossas vidas pelas situações. O tamanho do amor de Deus por nós tem uma métrica, um parâmetro. Ele está revelado no Evangelho, na vida e obra de Jesus, no que Cristo fez por nós, na presença do Espírito Santo sobre nós, no fato de um Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador, perdoar nossos pecados, tomar sobre si a nossa condenação e nos acolher como filhos. Portanto, a certeza da presença de Deus conosco não nos torna imunes às aflições da vida. Agora, quando eu encaro a vida com esta convicção, eu posso ter um outro sentimento em relação às circunstâncias. Aí a gente vai lembrar de outra afirmação de Paulo, essa feita na carta aos Filipenses, quando ele vai dizer: aprendi, veja, esse verbo é muito importante, aprendi, Paulo vai dizer, a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Se a gente parasse aqui e trouxesse para José, ele poderia dizer: sei o que é estar na casa de Potifar, e ter tudo à minha disposição, mas também sei o que é estar na prisão, injustamente. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Novamente, o verbo aprender. Aprendi. Seja bem alimentado na casa de Potifar, tem muita comida. Seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, qual é o segredo para viver contente em toda e qualquer situação? Crer e confiar, que seja qual for a circunstância, seremos fortalecidos pelo Senhor, seja qual for a circunstância, o Senhor é o nosso pastor e está conosco. Seja qual for a circunstância, nada nos separará do amor de Deus.
não é uma coisa que cai do céu. Paulo vai dizer, precisamos aprender essa verdade. Meu irmão, minha irmã, o que Deus está dizendo para você nesse dia é, Ele está com você e Ele está a seu favor. Talvez você nem percebeu, mas Ele está te fortalecendo. Talvez você não percebeu, mas a providência de Deus está atuando sobre a sua vida. Talvez você não percebeu, mas o Senhor está agindo em seu favor e ao seu redor. Talvez você está no meio do vale. E o Senhor está cuidando de você. E a gente lembra do salmista que vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. Ele pode dizer, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. A pergunta que vem é, será que eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo? Será que eu estou fazendo do Senhor o meu refúgio e fortaleza? Às vezes a gente atravessa os vales, mas a gente se apega em outras fortalezas. A gente se esconde em outros esconderijos. Colocamos a nossa confiança e fazemos ser o nosso refúgio outras coisas que nada tem a ver com o Senhor. Precisamos de refúgio, porque nesse mundo teremos aflições. Mas podemos ter bom ânimo. Podemos ter bom ânimo porque não é porque não passaremos pelas aflições. Não é porque venceremos todas as aflições. Não é porque nunca iremos para a prisão. Não é porque nunca atravessaremos os vales. Podemos ter bom ânimo, Jesus vai dizer. Porque Ele, o nosso Salvador, Ele venceu o mundo. E nele está a nossa confiança. Se você está em Deus, Deus está com você. Agora, pode ser que você não esteja em Jesus. E aí, o desafio para você é fazer esse movimento consciente, intencional. Dizer, eu vou me entregar a Jesus. Eu quero me esconder nesse refúgio. Eu quero atravessar esse vale sabendo que o Senhor está comigo. Eu quero ter a certeza de que, seja a angústia, a tribulação, nada vai me separar do amor de Deus. E aí você precisa confessar com os seus lábios que Jesus é o Senhor da sua vida. Você precisa submeter todas as áreas da sua vida ao senhorio de Cristo. Você precisa assumir uma posição espiritual. Assumir uma posição junto ao povo de Deus. Assumir o seu lugar na presença do Senhor, como discípulo de Jesus, como parte do reino de Deus. Assumir o seu lugar na igreja. Será que você já tem essa convicção de que você está, de fato, abrigado no refúgio que é o Senhor? Esse texto também nos ajuda a refletir sobre aparências. Temos o famosíssimo ditado, né? As aparências enganam. E elas enganam mesmo. Imagine você, se você estivesse lá. Se você fosse vizinho, um vizinho ali de Potifar, né? Tivesse ali uma casinha do lado, né? Morasse ali no mesmo condomínio que Potifar, né? Potifar tinha lá uma mansão, né? Um general, um homem importante. Você tinha lá uma casinha simples, pertinho, na mesma rua, né? E você fica sabendo. E todo mundo comenta. Você viu o que aconteceu com José? Se está na prisão é porque com certeza fez algo de errado. A própria família desprezou ele, você vai acreditar num homem desse?
Será que a gente acreditaria que a mulher de Potifar era culpada de mentira e assédio, e não o contrário? Sabe, irmãos, a gente vive uma cultura muito problemática, e a gente precisa estar sempre interagindo, porque as pessoas tiram conclusões sobre o caráter das outras a partir de uma simples postagem na rede social. Sabe? Você vê ali uma história de alguém, você vê uma foto, e a pessoa já tem uma teoria, né? Tem toda uma teoria sobre a vida da pessoa. Eu fico impressionado. As aparências enganam. E a gente precisa lembrar que Deus não vê como vê o homem. Talvez aquilo que você esteja desprezando, como José foi desprezado, talvez sobre aquela pessoa está a bênção de Deus, ou vice-versa. Talvez aquela que você esteja estimando como top, o máximo, o melhor. Nós vemos o exterior, Deus olha o coração. E mesmo o exterior que nós vemos são recortes muito isolados, né? Óbvio, você tem direito de ter sua opinião, né, sobre fato, pessoas. O problema é que a gente precisa aprender, e já falamos disso aqui algumas vezes, precisamos aprender a relativizar nossas conclusões. Mas a gente faz o contrário. Tomamos a nossa impressão como verdade absoluta. E aí, da opinião, passamos ao julgamento. E aí, esse julgamento passa a influenciar como nós nos relacionamos com os outros. E passa a influenciar o que nós dizemos para os outros a respeito daquela pessoa, situação, que nós tiramos uma conclusão. E nós tiramos uma conclusão apenas a partir de um recorte muitíssimo isolado. Humildade, irmãos. Humildade. Não somos Deus. Não temos todas as informações. Você pode estar errado em suas conclusões. Por isso nós precisamos ter cuidado, e a Bíblia nos fala sobre isso. Cuidado com os julgamentos que são precipitados. Cuidado com as aparências. Isso nos leva a uma outra reflexão. Qual é a cara da prosperidade? Qual é a aparência da prosperidade? Ora, o Senhor estava com José. O texto diz que o Senhor abençoava tudo o que ele fazia. O último versículo do nosso texto, veja você, vai dizer assim, ó, a última frase. O Senhor estava com José e concedia bom êxito em tudo que realizava. Pronto. É um grande empresário, um líder, né? Um homem de muitas posses, famosíssimo, riquíssimo. O Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Nesse momento, José está na prisão. Não parece uma contradição? Ser abençoado, bem-sucedido e está na prisão. O ponto é que a gente tem uma visão muito específica e problemática, né, sobre ser abençoado e próspero. Quando a gente está na casa de Potifar, né, gerentes de uma mansão, lidando com gente da alta classe social do Egito, né? Imagina os jantares, as pessoas que frequentavam a casa. Aí nós nos sentimos profundamente abençoados. Agora, se estamos na prisão, e o chefe da prisão, o carcereiro gosta de você. Não tem jantares, a elite não frequenta o lugar, a comida é a ração do dia. Será que você se sente abençoado?
Veja, mais uma vez a gente não tem como acessar os sentimentos de José. Não sei como é que ele estava se sentindo naquele momento. A verdade bíblica é, Deus estava com ele naquele momento. A bondade de Deus estava com ele naquele momento. A graça do Senhor fez ele ser bem-sucedido naquela situação. A questão é, nós, quando estamos em situações parecidas, julgarmos se a bênção de Deus está sobre nós ou não a partir de determinados estereótipos. Então, mansão de Potifar, prosperidade. Prisão, maldição. O que é uma família abençoada? O que é uma igreja abençoada? O que é um ministério abençoado? O que é uma vida profissional abençoada, bem-sucedida? Ora, a mansão é muito mais confortável que a prisão. A prisão não era o hotel. E veja, a prisão continuou sendo prisão depois que José foi para lá. Não foi uma escolha, uma opção de José ir para a prisão. As circunstâncias o levaram. E, naturalmente, isso do ponto de vista humano, porque sabemos que por detrás disso Deus está agindo. Deus tinha planos para a vida de José. Então, o ponto, irmãos, é que às vezes as circunstâncias te colocaram em uma situação que você não planejou. Você não queria estar onde você está. Você não queria estar passando o que está passando. Não era o seu ideal, não foi seu projeto, não foi seu plano. A pergunta é, como é que você interpreta isso? Será que isso é um castigo de Deus? Será que Deus me abandonou? Será que é maldição? Deus está com você. Às vezes, o lugar em que vamos experimentar os milagres são os desertos. Deserto é deserto. Deserto não é paraíso. Deserto não é um resort. É deserto. Tem areia. Tem calor pra caramba. Tem frio à noite pra caramba. Mas é onde Deus ministrou milagres. Deus levou o povo para o deserto. Não queremos ir para a Babilônia, e talvez a Babilônia não vai ser a palavra final para a sua vida, como não era a prisão de José. Mas é na Babilônia que vamos experimentar o shalom de Deus. Tem um versículo muito famoso, que você deve conhecer, diz assim, diz o Senhor, somente eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, planos de prosperidade e não de desgraça, um futuro cheio de esperança, eu, o Senhor, estou falando. Qual é o contexto desse versículo? Ele está lá em Jeremias, capítulo 29. Ele faz parte de uma carta que Deus mandou o profeta escrever aos israelitas que estavam na Babilônia. Naquele momento, os israelitas encaravam a Babilônia como um castigo, uma maldição. E a oração deles, o sentimento deles era, precisamos voltar para Israel. A resposta de Deus é que, quem colocou vocês aí foi eu. 2, os meus planos para vocês aí, na Babilônia, não é para vocês voltarem, é para vocês ficarem aí. E os meus planos são de paz. Paz ali, a palavra hebraica shalom, que significa um bem-estar integral sobre todas as áreas da vida. Planos de prosperidade, planos de esperança. Então, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus, a bondade e a misericórdia nos seguirão, independente do lugar onde você está, independente da situação que você atravessa. Talvez esse contexto, esse momento não seja definitivo para você. Não é a palavra final. Mas enquanto aí você estiver, confie no Senhor. Tenha certeza. Ele te abençoará aí. Por mais estranho que pareça. Talvez é na prisão
ou em situações parecidas com essa, que a gente experimenta a prosperidade da bênção de Deus. E aí, queridos, para a gente caminhar para o final, outro ponto importante aqui é que a bênção e a prosperidade que vem do céu, ela sempre é missionária e abençoadora. Veja que, nas duas situações, tanto lá em Potifar quanto na prisão, a bênção de José abençoou quem estava ao seu redor. A primeira, os negócios de Potifar foram abençoados. Na segunda, a administração de José abençoou a prisão, tanto os carcereiros quanto os prisioneiros. Então você imagina o seguinte: você é escravo, uma terra estrangeira, Deus te deu um dom para administração. A pergunta é, você vai usar o seu dom, você vai se empenhar para abençoar quem está te escravizando? Olha que interessante. Você é prisioneiro por causa de uma injustiça. Será que a sua motivação é usar da sua inteligência para melhorar as condições da prisão? Às vezes medimos a bênção de Deus, queridos, pelo critério humano, da acumulação. Ser abençoado é ter mais. Veja que coisa curiosa. Nesse momento, a bênção de Deus estava sobre José, mas ele não tinha nada. Ele não tinha absolutamente nada. Com Potifar, ele usufruía de muito, mas era escravo. Nada lhe pertencia. E se tivesse o mínimo, quando foi para a prisão, perdeu. Em que sentido, queridos, podemos afirmar que José era uma pessoa abençoada? Não no sentido que ele tinha muito, mas no sentido que ele abençoava muito. O que for que ele fizesse seria abençoado. Todos que estavam ao seu redor seriam abençoados. José era um homem abençoador. Esse, irmãos, é o poder do Evangelho em nossas vidas. O Evangelho transforma pecadores em abençoadores. E essa talvez seja uma oração que você podia fazer. Senhor, faz de mim uma pessoa abençoadora. A gente ora tanto pedindo bênçãos. E não está errado isso. Mas será que a gente não deveria orar também para que o Senhor faça de nós pessoas abençoadoras? O exemplo de José nos ensina que ser uma pessoa abençoadora não se resume, veja você, a abençoar a igreja e os irmãos. Ser uma pessoa abençoadora contribui para o bem comum. Potifar não era crente, irmãos. Os empregados de Potifar não eram crentes. Os colegas de prisão de José não eram crentes. Possivelmente haviam ali criminosos de verdade, presas de forma adequada. E todas essas pessoas foram abençoadas por José. Veja, não foram abençoadas porque José cantava hinos na hora do almoço, nem porque ele fazia cultos no final do dia. Foram abençoadas porque José era um administrador abençoado. Então, veja, evangelizar, convidar pessoas para vir à igreja, não é a única maneira que nós temos de abençoar as pessoas. Se estamos em Cristo, nós temos duas tarefas junto aos não cristãos. Óbvio. Primeiro, somos chamados a abençoar as pessoas que estão ao nosso redor por meio de nossas atitudes. Segundo, temos o desafio de compartilhar o Evangelho, a salvação pela graça, em Jesus.
Agora, por que o abençoar vem primeiro? Porque são as minhas atitudes que abrem portas para a evangelização. Atitudes abençoadoras abrem as portas do coração das pessoas. Os cristãos, em geral, falam muito de testemunho. Só que a gente deveria repensar essa palavra. Porque parece que para muitas pessoas um bom testemunho resume-se a uma vida correta e piedosa. Não está errado isso, só que a gente precisa ir além. Precisamos testemunhar com empatia, intencionalmente, abençoando quem está ao nosso redor. Atitudes abençoadas. Então, um profissional abençoado na cultura do reino não é simplesmente quem é reconhecido e quem ganha bem. Um profissional abençoado na cultura do reino é quem, por meio do seu trabalho, abençoa pessoas. Isso não tem a ver com o mérito de José. José não se tornou uma bênção porque abençoou. José não se tornou uma bênção porque resistiu à mulher de Potifar. Ele abençoou porque a bênção de Deus estava sobre ele. E isso antecedia o seu comportamento. Se você está em Cristo, a bênção de Deus está sobre você. Se você está em Cristo, a sua identidade já mudou. Se você está em Cristo, Deus já fez de você uma pessoa abençoadora. Seu desafio? Praticar. Abençoar. Talvez você precise se preocupar em ter menos e em abençoar mais. Pedir menos bênçãos e pedir para abençoar mais. Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora. E há muitos temas importantes que nós falamos com você, conversamos nessa manhã. E primeira coisa que eu gostaria que você orasse nessa manhã é que você declarasse para o Senhor em oração: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está com você. Talvez você se esforçou para fazer tudo certo. E como José foi parar na prisão. É um sentimento ruim. E a gente começa a se perguntar: poxa, será que valeu a pena? Se eu não fosse tão honesto, se eu não fosse tão correto, se eu não fosse tão fiel. O Senhor está com você. O Senhor está com você. O Senhor está com você. E porque o Senhor está com você, seja onde você estiver, você pode abençoar outras pessoas. Talvez você vai estar numa situação muito importante na casa de Potifar. E ali você precisa lembrar que a despeito de toda a influência, prosperidade, a despeito das aparências, o Senhor está com você e o seu chamado é para abençoar. Essa é a sua identidade. Mas talvez você esteja em circunstâncias muito adversas, com aparências completamente negativas. E um sentimento de tristeza e frustração vem ao seu coração. Lembre-se, o Senhor está com você.
Vale nenhum pode tirar você da presença do Senhor, Ele está com você. E nesse lugar onde você está, as bênçãos do Senhor chegarão sobre a sua vida. Não julgue a bênção de Deus e a bondade de Deus sobre você com base em um estereótipo, em um pensamento mundano. Olhe para a palavra do Senhor, interprete a sua vida a partir dos critérios da palavra do Senhor. E peça ao Senhor: Senhor, faz de mim um homem, uma mulher abençoador. Que eu possa ser um abençoador da minha casa, da minha família. Que eu possa ser um abençoador dos meus vizinhos. Que eu possa ser um abençoador dos meus colegas de trabalho. Que eu possa ser um abençoador dos clientes que eu atendo. Que eu possa ser um abençoador dos meus superiores. Que eu possa ser um abençoador dos meus colegas. Que eu possa ser um abençoador na minha escola. Que eu possa ser um abençoador dos meus amigos. Que onde quer que eu esteja, a bênção do Senhor que está sobre a minha vida possa ser praticada, compartilhada. A Deus, em nome de Jesus, venha ao encontro do teu povo nessa manhã. Vai ao encontro, ó Pai, daqueles, ó Deus, que ainda não têm, Senhor, esse sentimento, essa certeza, essa convicção. Que o teu Espírito Santo impulsione o coração. Que o Espírito Santo, ó Pai, quebrante. Que o Espírito Santo, ó Pai, atraia, Senhor, de forma irresistível para o abrigo da Tua graça, Senhor, para o refúgio da Tua presença, para o esconderijo do Teu amor, ó Pai, para esse lugar, para esse espaço, onde estamos no Senhor, e temos a convicção de que nada nos separará do Teu amor. Ah, Pai, que possamos ser ovelhas do Senhor e nos submeter ao seu pastoreio, para dizer com convicção: o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor nos vales, é o meu pastor nos pastos verdejantes, mas é meu pastor também quando as coisas fogem ao meu controle. Faz-nos sentir, Senhor, a Tua presença. Pai, vai ao encontro do coração, Senhor, que está abatido, que está cansado, que está entristecido. Vai ao encontro do coração, Senhor, que está sentindo realmente sem perspectiva, sem ânimo, sem vigor. Que a Tua graça, a Tua segurança, a Tua bondade possa tocar, ó Pai, essas almas nessa manhã. Toca-nos, ó Pai, revigora-nos, ó Pai, fortalece-nos, ó Pai. A Tua palavra diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. A nossa força não está em nós mesmos, a nossa força não está nas circunstâncias, a nossa força não está, ó Pai, nos recursos do mundo, a nossa força está no Senhor. Nos fortalece, Senhor, flui do céu, ministra do céu, graça fortalecedora para a nossa alma, para a nossa fé. Que não possamos negociar a nossa integridade, ó Deus, que possamos perseverar, e que ainda, Senhor, que da obediência ao Senhor possamos colher resultados aparentemente ruins. Possamos lembrar que a maior de todas as bênçãos é saber que o Senhor está conosco, porque somos do Senhor. E isso custou a vida do Teu Filho. Isso custou o sangue da cruz. Louvado seja o Teu nome pelo Teu amor, ó Pai. E faz de nós, homens e mulheres, abençoadores, por onde quer que andemos. Em nome de Jesus.